Oi, pessoal. Aqui nesta aula, a gente vai dar uma breve introdução da interface de socket do Unix. É utilizada para que a gente possa fazer com que os processos se comuniquem na internet, dentro do mesmo computador, numa rede local, entre outros. Só um aviso. O objetivo aqui desta aula é apresentar algumas funções básicas de sockets em C para funcionar apenas como uma base para aulas de laboratório. Na aula de laboratório a gente vai ver o código, vai ver esse socket funcionando. Então aqui, esta aula vai ter uma abordagem bem superficial, com o objetivo apenas de ter algum conhecimento para a aula de laboratório. Para vocês não chegarem na aula de laboratório sem conhecimento algum da API de socket. Entretanto, para quem quer saber mais detalhes, quem quer saber o uso de cada função, os parâmetros de cada função, as opções de cada função, aí eu sugiro que consultem o livro, aquele livro mais prático, aquele livro que tem as interfaces em C, que tem as funções em C para programar no Unix, no capítulo 16 desse livro. Bom, então, a API de socket ela é utilizada para fazer o IPC, que é a comunicação entre processos. Esses processos podem estar em máquinas diferentes, em redes diferentes, mas também a gente pode usar essa API para comunicar entre processos que estão na mesma máquina, no mesmo sistema operacional. Essa API é feita para utilizar diversos protocolos de comunicação, mas a discussão aqui desta aula vai ser apenas restrita ao uso da pilha TCP/IP, que é a pilha que é utilizada na internet. Mas a gente pode usar para outros protocolos também que não estão na internet. Bom, para você manipular socket, não é novidade para a gente que a gente vai tratar o socket como arquivo. Então, as aplicações vão usar os descritores de socket para acessar os sockets, para mandar dados pelo socket. A gente vai ver mais adiante. E aí, então, os descritores de socket, os números que a gente vai utilizar para acessar os sockets, são descritores de arquivo. A gente vai ver que, assim, apesar dos sockets serem arquivos e a gente poder manipular os sockets como arquivos, com funções como read, write, etc., a gente tem funções especiais para sockets que facilitam muito a nossa vida. Senão a gente teria que fazer várias configurações para que o read e write funcionassem com o socket. A gente precisa fazer várias configurações, ter que setar vários buffers para isso funcionar. A gente tem funções mais de alto nível que lá embaixo elas vão acabar chamando read e write, open, lá de arquivo, etc. Mas são funções mais de alto nível que a gente consegue manipular socket de forma mais fácil. Bom, então, a primeira função que a gente vai utilizar para usar um socket é a função para criar um socket. Tá? É a função socket, de fato, que ela vai retornar um descritor de socket quando aquele socket for aberto. Então, a gente pode olhar essa função como uma função open. Ela vai abrir aquele arquivo do socket. Da mesma forma que a função open ela retornava um descritor de arquivo, a função socket vai retornar um descritor. E é esse descritor que a gente vai utilizar para manipular o nosso socket. E da mesma forma que a gente tinha com os arquivos comuns, a gente, quando não precisar mais do socket, a gente pode fechá-lo. A gente tem que fechá-lo. Então, a gente, de forma explícita, a gente dá um close para poder fechar o socket quando a gente não necessitar mais dele. Mas também tem outras chamadas específicas para o socket, como a shutdown, que a gente não vai falar aqui, mas está lá no livro. Bom, então vamos ver os argumentos que essa função socket ela recebe. O primeiro argumento é o domain, que determina a natureza da comunicação. Qual é o tipo de protocolo ou o tipo de comportamento que aquele socket vai ter. Tá? Aqui, nesse domínio, tem diversos domínios que a gente pode botar. Um deles, por exemplo, é o IPv4, que a gente vai dizer que aquele socket vai funcionar com endereços IPv4. Ou o IPv6 também é uma outra opção que a gente pode passar para o socket. Então, a gente vai ver que o domínio e o tipo, que é o type ali, eles vão determinar
qual o comportamento, qual a natureza da comunicação. Então, vamos ver o type. O type vai determinar algumas características. Por exemplo, se as mensagens são fixas ou elas são variáveis, se você precisa fazer uma conexão ou não precisa fazer uma conexão para falar com o servidor. Tem um cliente, em algumas comunicações, você não precisa fazer conexão. Você pode já mandar já o dado que você quer mandar para o servidor. Em outros, quando utiliza o protocolo TCP, a gente, por exemplo, precisa fazer uma conexão antes de enviar alguma coisa para o servidor. Então, são esses tipos que vão determinar qual o comportamento do meu socket, né? O que eu posso fazer na minha comunicação. Tá? Tem um exemplo aqui, né? Esse socket raw, ele é uma interface direta para a camada IP. Então, para alguns protocolos que eu não quero passar por uma camada de transporte, quero ir direto para a rede, eu posso fazer um socket aqui desse tipo. Tá? Não vai ser o exemplo que a gente vai ver aqui na nossa aula, mas é uma opção. Então, como eu já disse, lá no livro tem descrição mais completa. E repare aqui que aqui eu ainda não especifiquei qual protocolo de transporte eu vou utilizar. É só apenas as características da comunicação. Por quê? Porque no campo protocolo, eu posso colocar 0, posso botar o inteiro 0, e o sistema operacional ele vai escolher qual protocolo vai utilizar, qual protocolo da camada de transporte vai utilizar, de acordo com o meu domínio e de acordo com o meu tipo. Então, se a gente botar 0, a gente não precisa se preocupar, ele vai achar qual é a opção padrão para o domínio e o tipo. Por exemplo, se eu botar IPv4 ou IPv6 e disser que o tipo é um socket string, que é um socket que é orientado à conexão, que eu preciso fazer uma conexão ao servidor antes de enviar dados, geralmente o Linux vai escolher o TCP. Se eu boto que é um socket de datagrama, o Linux, por padrão, vai escolher o DP. Então você dá liberdade para o sistema operacional escolher qual o protocolo que ele já está configurado por padrão. A gente também pode, no campo de protocolo, pode especificar algum protocolo que a gente queira utilizar. Bom, isso é só algum detalhe, mas a gente mostra aqui como a gente faz a primeira configuração do socket. Vamos ver agora alguns detalhes sobre o socket string e o socket de datagrama, que é esse dgram. Vamos primeiro ver o mais simples, que é o dgram. Bom, esse tipo de socket, que é utilizado pelo DP, quando a gente está com a comunicação com o DP, é um socket que não há necessidade de estabelecer uma conexão entre o cliente e o servidor. Como eu já falei, a gente só envia lá os dados e o servidor recebe. Ou pode perder também. É um socket que a gente não vai verificar se a mensagem foi perdida ou não. A gente só envia e se chegar, chegou. Então é só enviar, só abrir o socket e enviar aquela mensagem. Então é um socket que não garante a entrega de mensagem, nem se ela vai chegar na ordem correta. Por exemplo, se eu mando uma determinada mensagem A e mando uma mensagem B, se elas seguem, por exemplo, 2 caminhos distintos na internet, pode ser que a mensagem B chegue antes. E esse socket não olha isso. Tá? Ele não vê uma ordenação entre as mensagens. Em alguns casos, a ordenação da mensagem pode ser importante. Você tem um arquivo, por exemplo, você quer que ele chegue em ordem, claro. Tá? Então, se a gente for fazer uma analogia, esse tipo de socket, que é o que emprega o DP, é um análogo a enviar uma carta pelo correio. A gente joga lá a carta no correio, lá aquele correio mais simples, né, que não informa nada pra gente. Lógico que tem serviço do correio que informa se a carta chegou, que mandam de volta, etc. Mas no caso mais simples, você só botar uma carta e enviar para o correio, é a nossa analogia com o DP.
O socket string ele já é bem mais complexo, porque antes da gente trocar a mensagem, a gente estabelece uma conexão. E aí, como a gente estabelece uma conexão, a gente consegue fazer controle da comunicação. Então, o TCP, que usa esse tipo de socket, ele vai ter sequenciamento de mensagem, ele vai saber qual é a sequência da mensagem, ele vai reenviar uma mensagem que ela foi perdida. Então, isso é o análogo a uma ligação telefônica. Você primeiro tem que ligar para a pessoa, para depois você enviar informações. Lógico que ligação telefônica é uma analogia um pouquinho ruim, porque a ligação telefônica estabelece um circuito do ponto A para o ponto B. A gente não vai entrar nesse detalhe, isso é mais para uma aula de rede, mas é análogo no sentido que você precisa estabelecer uma conexão antes de enviar alguma coisa. Só uma coisa para ficar clara aqui, quando eu estou falando que é um socket de um tipo e um socket do outro, o socket, na verdade, ele é só uma interface. Ele não vai fazer esse reenvio de mensagens, esse sequenciamento, nada disso. Quem vai fazer isso é o protocolo. Nesse caso aí é o protocolo TCP que vai garantir. Mas esse tipo, socket string, ele vai informar para o sistema operacional que eu quero utilizar um protocolo que faça sequenciamento de mensagens, que reenvie uma mensagem perdida, etc. É só uma configuração. Quem faz, de fato, é o protocolo da camada de transporte. Nesse caso aqui, é o TCP. Bom, e também, né, a gente vai ver depois que é preciso configurar um endereço. Quando eu vou mandar uma mensagem para um socket, eu vou ter que botar qual é o endereço que esse socket vai enviar a mensagem. Então, por exemplo, quando eu estabeleço uma conexão com o servidor, eu preciso dizer qual é o IP desse servidor, qual é a porta que aquele processo lá está executando. Então, no endereçamento, a gente precisa do endereço IP, pode ser, por exemplo, o IPv4, e também saber a porta do processo, como a gente já viu na aula sobre isso, lá no nosso curso. Vamos para, antes da gente falar sobre endereçamento, vamos mudar um pouquinho e vamos falar sobre ordem dos bytes. Essa ordem dos bytes vai ser importante para o endereçamento, porque quando a gente for informar de uma máquina A para uma máquina B qual é a porta que a gente quer acessar, a gente vai informar um inteiro. Só que processadores diferentes podem ordenar os bytes desse inteiro de forma diferente também. São as formas que a gente chama de Big Endian e Little Endian. Esses nomes vêm do livro das viagens de Gulliver, porque tinha uma divisão entre os personagens, que tinha personagem que quebravam o ovo do lado maior do ovo, e tem outros personagens que quebravam o ovo do lado menor do ovo. Então tinha esse nome lá no livro. Mas isso não importa aqui pra gente agora. O que importa é que a ordem dos bytes pode ser Big Endian e Little Endian. Na Big Endian, o endereço menor do byte, ele ocorre no byte mais significativo. Então aí nesse exemplo, a gente tem um número inteiro, por exemplo, de 4 bytes. Então tem o byte 0, byte 1, byte 2, byte 3. No Big Endian, o byte 0 vai corresponder ao byte mais significativo. No Little Endian é o inverso. O byte 0 vai corresponder ao byte menos significativo, que é o LSB. Vamos ver um exemplo. Nesse exemplo, a gente tem um inteiro de 32 bits representado em hexadecimal, ou seja, um inteiro de 4 bytes representado em hexadecimal. Essa representação aí, os dígitos que estão após o x, cada dígito desse tem 4 bits, ou seja, cada byte é representado por 2 dígitos desse. O byte mais significativo é aquele byte que está mais à esquerda, que é representado pelos dígitos 0 e 4. Então esse é o MSB, é o byte mais significativo, é o mais à esquerda. O byte menos significativo
está representado pelos dígitos 0 e 1. Lembrando que cada dígito tem 4 bits, então 2 dígitos é 1 byte. E então o 0 e 1 representam o byte menos significativo. Então MSB é 4 e LSB é 1 nesse meu inteiro. Vamos supor que a gente tenha um ponteiro CP para representar esse inteiro, e cada índice desse vetor que o ponteiro aponta é 1 byte no meu inteiro. Se a gente tiver na representação de Big Endian, o índice 0 desse ponteiro vai apontar para o byte mais significativo, que é o 4. O índice 3, que é aquele lá de maior valor, o índice de maior valor, ele vai apontar para o menos significativo, que é o 1. No Little Endian, isso é o inverso. O índice 0 vai apontar para o menos significativo, que é o byte com valor 1, e o índice 3, que é aquele índice de maior valor, vai apontar para o byte mais significativo, que é aquele com valor 4. Então, essa diferença da ordem dos bytes que estão na memória, que estão sendo enviados numa comunicação. E isso é importante porque as máquinas vão lendo os bytes numa certa ordem e elas precisam saber qual é a ordem que ela vai considerar. Você vai considerar o Big Endian ou o Little Endian. Então, quando máquinas distintas estão se comunicando, elas precisam combinar a ordem dos bytes. Porque uma máquina A vai enviar para uma máquina B um trem de bits. E aí, a máquina B, quando for receber esse trem de bits, ela vai ter que saber qual é a ordem que estão representados. Se ela vai começar a ler pelo mais significativo ou se vai começar a ler pelo menos significativo. Então, quando as máquinas se comunicam, elas têm que combinar qual é a ordem a utilizar. Na pilha TCP/IP, por padrão, a gente utiliza a ordem Big Endian. Então, se o nosso computador estiver utilizando a ordem Little Endian, a gente tem que converter. Ou, se a gente não souber qual é a ordem, a gente simplesmente faz a conversão e a função, se os meus bytes já estiverem em Big Endian, ela não vai fazer nada, ela só vai repetir aqueles mesmos dados, como a gente vai ver nas funções de conversão que a gente vai ver mais adiante. E essas são as funções de conversão. As funções mais acima, elas estão representando as funções host to network. O que essas funções fazem? Elas são representadas com o prefixo HTON, host to network. Essas funções vão retornar um inteiro com ordenação Big Endian, que é a ordenação da rede. Então, é para converter a ordenação do host para o formato Big Endian. Se o host já for Big Endian, ela não vai fazer nada. Se ele for Little Endian, ela vai converter a representação para Big Endian. As funções lá de baixo, elas fazem o inverso. Elas pegam a ordenação da rede e transformam para a ordenação do host. E aí vai ser configurado se o host ele é Big Endian ou se o host é Little Endian. Então, são funções que começam com o prefixo N to H. Por quê? Network to host. Então, faz a conversão do Big Endian para a ordenação que o host tiver. Então, assim, aqui isso é muito detalhe, é só porque isso vai aparecer no código e a gente tem que entender para que serve. Agora, a gente vai poder voltar para o formato de endereçamento e a gente vai ver depois essas funções sendo usadas. Bom, então, quando a gente está mexendo com socket, o endereço vai ser uma estrutura. Vai ter uma estrutura em C, uma estrutura de C, com vários campos. Esse endereço vai representar o ponto final do socket, ou seja, a extremidade do socket que eu vou querer enviar lá
aquela minha mensagem. Vamos ver um exemplo aqui do IPv4, que era a família AFNet, que a gente viu lá, aqueles parâmetros lá que a gente bota no socket. No IPv4, a estrutura, que é essa estrutura lá mais abaixo, tem duas estruturas aí, uma vai representar só o endereço de fato, mas as outras vão representar outras coisas. Nessa estrutura SOC ADDR IN, ela vai representar qual é a família do endereço, família AFNet, qual é o número da porta que a gente vai enviar aquela mensagem, que é com esse tipo aí, esse tipo import. E vai ter uma outra estrutura, que a estrutura vai representar, de fato, o endereço IPv4, que a definição dessa estrutura está aí acima. Então, isso aí é muito detalhe, que quem quiser olhar no livro tem definições com mais detalhes, mas é só para dizer que antes da gente enviar alguma coisa pelo socket, a gente tem que dizer, por exemplo, qual é o destino da mensagem. A gente tem que fazer essa estrutura de endereço antes de enviar uma mensagem, senão ela não vai chegar no destino. Vamos ver isso aqui como um exemplo. A gente tem esse código aí. Nesse código, a gente tem as variáveis ali em cima que são definidas, o inteiro para botar o descritor do socket, e a gente fez a declaração de uma variável para botar lá o endereço. Depois disso, a gente, de fato, pode abrir o socket com aqueles parâmetros todos que a gente já viu. Aí, nesse caso, ele vai usar o IPv4, com esse domínio AFNet, vai usar o socket string, que é a comunicação que é orientada à conexão, e também com controle de perda de mensagem, etc. E a gente vai botar a opção 0, que a opção 0 diz para o sistema operacional escolher qual o protocolo ele vai utilizar. E, geralmente, o sistema operacional vai escolher o protocolo TCP. Então, aí é um exemplo, que é o mesmo exemplo que a gente vai ver no nosso laboratório, que é uma comunicação TCP que está acontecendo. Bom, se esse socket tiver algum erro na criação, ele vai retornar um número menor que 0, e aí a gente vai imprimir uma mensagem de erro e vai sair do nosso programa. Enfim, aí é só a criação do socket, a estrutura do socket. Essa variável sock vai receber o descritor de arquivo do socket. Bom, e para fazer o endereço, aqui é muito simples. Ele usa aquela estrutura que já foi declarada lá em cima, e vai botar qual é a família, que é o AFNet, e vai botar qual é a porta de destino. Aqui nesse caso ele está botando a porta de destino 8080. E aqui a gente usa a função para converter de host para a rede. Algo que eu esqueci de mencionar, que esse a gente pode ter uma função para short e para long, por isso que tem o S e o L. Então, tem inteiros de 32 bits, aí nesse exemplo do long, e tem inteiros de 16 bits, que é o short. Aí a gente está usando para esse endereço um endereço de 16 bits. Então, a gente bota 8080 ali, que está representado lá no computador com o ordenamento do host, que a gente não sabe qual é o ordenamento do host, nem precisa saber, e ele vai retornar a ordem que é convencionada pela rede, pela pilha TCP/IP, que é a ordem Big Endian. Então aí é só para esse 8080 ele chegar direitinho lá no meu destino, independentemente de qual ordenação que eu uso no meu host. Bom, então aqui a gente já colocou na estrutura de endereço a família e a porta de destino que a gente vai querer enviar a mensagem. Mas falta botar o IP de destino. Antes de ver como bota o IP de destino, vamos ver duas funções aqui. Uma função é a conversão de um endereço em binário, de um endereço que ele está nessas estruturas aí, para string, para a gente poder visualizar, tá? Que é essa função aí que está no slide. E o inverso,
que é o que a gente vai usar agora, que a gente bota uma string e ela vai fazer um endereço binário já no formato da rede, já no formato de Big Endian. Então, vamos ver como a gente vai usar essa função. A gente já tinha feito lá aquela linha lá que botou a porta 8080. Agora, a gente vai botar no outro campo do meu endereço, da minha estrutura serve underline addr, a gente vai botar no campo de endereço IP dela, vai botar essa string aí, 146.64.69.1. Então, essa função aí, ela tá fazendo duas coisas. Ela tá colocando esse endereço ali no campo da minha estrutura de endereço, para eu poder dizer para onde eu quero enviar minha mensagem, e também está verificando se esse endereço é válido. Se eu botar um IP que não é válido, por exemplo, um IP que tem um dígito só, ele não é válido. Um IP que não tenha os 32 bits do IP também não é válido. Então, ele vai verificar isso, e se for inválido, ela vai retornar um número menor ou igual a zero, e aí eu vou poder imprimir com o endereço inválido e posso finalizar o meu programa. Então, ela está fazendo essas duas funções. Ela está populando lá aquele campo com o endereço IP e está verificando se essa string é válida ou não. Bom, então agora a gente fez tudo isso apenas para formar a estrutura do endereço. Agora, a gente vai fazer o estabelecimento da conexão. O estabelecimento da conexão ele é usado para o caso da comunicação TCP. A comunicação que a gente está usando, que é do tipo SOCString. E também tem um outro tipo também, que a gente não falou, que é o SOCSecPacket, que também vai usar. Mas aqui a gente está usando a SOCString, que é associada com o protocolo TCP. Então, a gente, antes de fazer qualquer coisa com o servidor, a gente tem que se conectar. Então, a gente usa essa função aí de se conectar. Vamos ver, então, como essa função entra naquele nosso código. Então, ali, eu estou chamando a função connect, estou dando para essa função como argumento o socket, porque eu só vou me conectar para algum lugar se eu já tiver um socket já pré-definido aqui no meu cliente. Vou dar o endereço de destino com a estrutura aí que eu vou passar para a função, a estrutura serve address, e eu também tenho que informar qual é o tamanho da minha estrutura de endereço por esse size off aí, a gente pode informar qual o tamanho. Bom, enfim, a ideia aqui da aula não é ver detalhes das funções, o detalhe das funções ele vai estar no livro, mas aqui é só para a gente mostrar que vai ter uma etapa de conexão. Se a conexão falhar, ele vai retornar um número menor que zero e vai retornar. Esse exemplo aqui, estabelecimento de conexão, ele é muito simples, apenas para a gente ver que o cliente precisa se conectar para o servidor. Esse exemplo do laboratório também, a gente vai ver exemplo muito simples. Mas é recomendado que a gente faça esquemas mais robustos, que ele possa ficar fazendo várias tentativas para se conectar ao servidor caso ela falhe. Então ele tenta, aí depois ele espera um pouco, aí tenta de novo. Então lá no livro também tem outros exemplos de como estabelecer a conexão de forma mais robusta. Mas aqui é apenas para fins didáticos. E o laboratório ser simples, a gente bota só um exemplo assim com while, e se a conexão falhar, ele retorna. Bom, aí com esse exemplo aí de código, a gente já finaliza o estabelecimento de conexão do nosso cliente com o servidor. A partir daí, ele vai usar funções de send e de receive para poder enviar as mensagens. Vamos agora ver funções que vão ser utilizadas pelo servidor. Então, a gente tem o código lá no nosso cliente. Esse código no laboratório
vai ser um código maior, com etapas de envio de dados e de recebimento de dados, mas aqui é só para a gente ver, em geral, como é estabelecida uma conexão com o servidor. Bom, agora vamos para as funções que vão ser utilizadas pelo servidor. Bom, uma função utilizada pelo servidor é a função de associação do endereço por um socket. No cliente, vocês podem ter visto que a gente não informou qual é o endereço do meu socket. Eu disse qual é o endereço do destino, não o endereço do meu socket. Mas o socket ele tem um endereço também. Porque para o cliente ele receber a resposta do servidor, ele precisa ter uma porta associada e precisa ter um IP associado também. Só que no cliente, como eu não preciso especificar uma porta, que essa porta não precisa ser conhecida por ninguém, ela apenas precisa chegar lá no servidor, ele vai olhar qual é a minha porta de origem e vai mandar a mensagem para minha porta de origem, como a gente já viu lá em outras aulas, eu não preciso de uma função explícita para associar um endereço a um socket. Quando a gente chama a função connect, e ela é bem sucedida, o sistema operacional já associa uma porta dele, uma porta que estiver livre no sistema operacional, para o meu socket. Então, eu não preciso ter essa associação de endereço por socket de forma explícita. Eu não preciso dizer no meu cliente qual é a porta que ele está usando. Ela pode ser uma porta qualquer que foi escolhida pelo sistema operacional. Ela serve só para receber a resposta do servidor. O servidor, eu preciso dizer em qual porta que ele vai escutar. Porque lembra, para um cliente achar um servidor na internet, ele precisa saber qual é a porta desse servidor. Tem aquelas portas conhecidas como a porta 80 para servidores web. Eu preciso, quando eu faço uma aplicação web, eu preciso associar o socket à porta 80. Porque senão os clientes não vão me achar na internet. Já para o cliente, não. Para o cliente eu posso ter qualquer porta, é só informar essa porta para o servidor quando enviar a mensagem, como a gente já viu em outras aulas. Então, no servidor, a gente vai utilizar uma função chamada bind. Essa função chamada bind, ela simplesmente vai associar um determinado endereço que eu escolher para o meu socket. E aí o socket vai estar servindo naquele endereço. Por exemplo, quando o meu sistema operacional ele receber uma mensagem por uma determinada porta, ele vai encaminhar para esse socket. E, consequentemente, essa mensagem vai ser encaminhada para o processo que executa esse socket. Então, vamos olhar aqui lá o código do servidor, só um exemplo. Ali em cima, lá nas primeiras linhas, ele faz como o cliente faz. Ele faz um socket. Ele cria aquela estrutura do socket que a gente vai usar. E depois especifica lá um endereço. Então bota qual é a família do endereço, o FNet. Diz qual é o endereço dele, do socket, qual é o endereço IP. Aí ele bota N, porque assim, um servidor pode ter diversas interfaces de rede. Esse socket, aí, esse N, ele não tem nenhum endereço IP associado. Ele pode receber de qualquer interface de rede do servidor. Se chegar um pacote para aquela porta específica que ele vai definir, ele vai receber. Eu posso dizer que aquele socket ele só recebe mensagens por um determinado IP, por uma determinada interface de rede. Não vamos entrar nesse detalhe aqui, tá? Mas aqui é só que a gente não precisa associar nenhum endereço IP para ele, porque a mensagem que chegar na máquina, ela já vai estar chegando por endereço IP válido para aquela máquina. Tá? O que é importante aqui é essa linha da porta. Você vai associar a porta 8080 àquele socket. Você vai dizer para o sistema operacional que não importa qualquer endereço IP, não importa qual interface de rede que chegar aquele meu pacote. Se o destino dele for a porta 80, ele vai enviar para esse socket que eu estou criando aqui. Essa que é a ideia do N lá do IP. Eu tenho um servidor com várias interfaces de rede. Cada interface de rede tem um IP diferente. Não importa por que porta, por qual interface de rede aquele pacote vai chegar, o que importa é a porta de destino. Se chegar por qualquer interface
e se chegar pela porta 8080, ele vai encaminhar para esse socket aí, e consequentemente, esse meu processo que está executando o servidor vai receber a mensagem. É isso que está querendo dizer nessa atribuição de endereço. Aí agora, em vermelho, a gente faz o bind, que é associar esse endereço que a gente criou ao socket. Se der erro, vai retornar um número menor que 0, e aí vai dizer que falhou. Bom, então, com isso, eu já estou começando a poder escutar na porta. Quando a gente fala que o servidor está escutando na porta, é um servidor que está esperando as mensagens numa determinada porta. Mas por enquanto não. Por enquanto a gente só está começando. A gente ainda tem que ver outras funções que a gente precisa para isso funcionar. A gente agora só associou um endereço para o socket. Só disse para o sistema operacional que aquele socket tem um endereço. Só isso que a gente fez até agora. Antes da gente prosseguir, só um detalhezinho que é bom a gente chamar uma função antes lá do bind. Essa função aí que está no slide. Essa função, ela serve para várias coisas. Ela vai configurar algumas opções para o socket para controlar o seu comportamento. Na forma que a gente vai usar lá no laboratório, a gente vai chamar ela antes do bind, dessa forma aí. Ela está dizendo o seguinte, ela está dizendo que, olha, ignore o timeout que o sistema operacional está dando para a porta e associe o meu endereço àquele socket mesmo assim. Bom, o que isso quer dizer? O servidor, você tem um servidor numa determinada porta executando, quando o servidor para de executar, o sistema operacional, ele, por um tempo, ele não permite que outros processos usem essa porta. Então, por exemplo, você está executando lá o código do servidor na porta 8080. Se você mata o processo do servidor e liga esse processo de novo, inicia esse processo de novo, né? Pega o programa do servidor para executar de novo. Se ele for usar a mesma porta 8080, provavelmente o sistema operacional não vai deixar ele usar aquela porta, porque a porta ela tem um timeout. Mesmo quando ela não está sendo usada, se ela acabou de ser usada por algum processo, ele fica um tempo sem permitir que essa porta seja atribuída para um novo processo. A gente colocando essa opção aí, a gente está forçando que essa porta seja utilizada mesmo assim. Então, isso é muito útil para fins de testes, porque a gente, quando a gente está fazendo teste do nosso código, a gente está executando o servidor, e aí às vezes a gente vê que o código está errado em alguma coisa, e aí a gente mata o processo, a gente ajusta aquilo que está errado, inicia o nosso servidor mais uma vez. Se a gente não botar essa opção, quando a gente for iniciar lá o servidor mais uma vez, e se ele estiver usando a mesma porta, por exemplo, a porta que é 8080, o sistema operacional não vai deixar, e aí o bind vai dar erro. Então, para o bind não dar erro, a gente, antes do bind, a gente vai botar esse trecho de código aí com a função para setar as opções do socket. Esse trecho dessas opções, como é uma coisa muito detalhada, como é um detalhe muito específico, a gente vai ignorar até o final da aula. A gente vai usar lá no laboratório, mas até o final da aula a gente não vai mostrar mais esse trecho de setar as opções. Bom, então a gente chamou o bind para associar um endereço ao socket, e agora a gente tem que chamar a função listen. A função listen, ela vai dizer para o sistema operacional que eu tenho um socket, e aí eu vou informar qual que é o descritor do socket para essa função, e esse socket está aberto a conexões dos clientes que venham chegar. Então é uma forma de você dizer para o sistema operacional que aquele socket está esperando novas conexões dos clientes. E também ele recebe um outro argumento, que é o backlog, que é o seguinte: quando chegam as conexões, no meu servidor podem chegar várias conexões.
O sistema operacional, ele vai enfileirar aqueles clientes e vai mandando as solicitações de uma conexão para o servidor. Aí tem formas mais rebuscadas da gente fazer esse atendimento dessas conexões. A gente não vai ver lá no laboratório isso, mas tem uma fila lá no sistema operacional, que essa fila, os clientes vão sendo enfileirados para serem atendidos pelo servidor. Se quem está programando tem uma noção de quantos clientes podem ser enfileirados, eu posso já informar isso para o meu sistema operacional, e o sistema operacional faz o que quiser com esse número. Por exemplo, eu posso botar que eu sugiro para o sistema operacional para ele fazer uma fila de 100 clientes. Só que o sistema operacional ele pode botar só 10 para economizar memória. E os outros clientes, ele diz que as conexões foram perdidas, algo desse tipo. Tá? Então, nem que foram perdidas, que elas não foram estabelecidas por causa de algum problema. Ele não estabelece, ele nem tenta estabelecer a conexão com os processos. Tá? Então, tem uma fila nesse servidor e esse backlog é só uma dica que eu dou para o meu sistema operacional de quantos clientes que eles podem ser enfileirados. O sistema operacional, ele que vai decidir se ele aceita a dica ou não. Tá? Mas é só um detalhe também que não vai entrar muito no nosso laboratório. Bom, então agora, depois do bind, então, eu chamo lá o listen. O listen, então, vai informar para o sistema operacional que agora, o meu socket está pronto para receber novas conexões. E por fim, a função accept, que essa função vai ser chamada, e quando ela for chamada, eu vou ficar esperando novas conexões. Então, assim que chamar, se não tiver nenhuma nova conexão, nenhum pedido de conexão de nenhum cliente, essa função vai bloquear. Ou seja, o meu processo vai para o estado de esperando e vai ficar esperando algum cliente mandar alguma mensagem de estabelecimento de conexão. Só que é o seguinte, quando o cliente manda mensagem de estabelecimento de conexão e ele está pronto para enviar ou receber dados, não vai ser por esse socket que eu criei que os dados vão ser enviados. A função accept, quando ela estabelece uma conexão, ela vai criar um outro socket. E esse socket, sim, é o que vai ser usado para enviar dados do cliente para o servidor. Então, a ideia é o seguinte, eu tenho lá um socket inicial no meu servidor, que é um socket que é usado pelos clientes para solicitar conexões. Que é o socket que a gente viu até agora que o servidor fez. Quando é estabelecida uma conexão de fato, ele cria um novo socket e esse socket é utilizado exclusivamente para aquele cliente. Então isso permite, por exemplo, que eu atenda vários clientes ao mesmo tempo, porque eu tenho vários sockets diferentes, eu tenho um socket para cada cliente que eu estou atendendo e eu tenho um socket principal, que é aquele socket que vai receber as conexões. Então ele recebe as conexões, os pedidos de estabelecimento de uma conexão por um socket. Eu vou botar esse socket na função accept e quando uma conexão for estabelecida, eu vou criar um novo socket para aquele cliente específico. Com isso, eu vou ter vários sockets, um socket vai estar atendendo cada cliente. Aqui a gente vê um exemplo lá do código. E a gente pode ver que essa função accept, ela retorna um descritor de socket, que eu vou botar nessa variável aí clfd, que é um inteiro também, que vai armazenar o descritor lá do novo socket. E agora, quando eu for chamar as funções para receber dados, para enviar dados, eu vou utilizar esse novo socket. Não vou utilizar mais aquele socket que eu usei para estabelecer a minha conexão. Aquele socket vai ser usado por outros clientes para estabelecer novas conexões. Então, com isso, eu já tenho o código necessário para estabelecimento de conexões. E agora só falta a fase de envio e recepção de dados. Essa fase a gente vai ver
com mais detalhes na aula de laboratório, porque tem manipulação de string, então não ia fazer muito sentido a gente ficar mostrando aqui manipulação de string, mas no livro também tem todos os detalhes. Mas é só para a gente saber que as funções básicas para envio e recepção de dados são a send e a receive. Muito parecida com o read e com o write. A gente, lá na função send, você vai ter uma variável que é o seu buffer, que são as informações que você quer enviar. Você vai botar o ponteiro para esse buffer como argumento dessa função, vai dizer qual é o socket e ele vai enviar qual conteúdo lá daquele buffer lá no socket. E aí esse socket já está com a conexão estabelecida, já está com tudo pronto para poder enviar para o destino. E a receive é a mesma coisa. Eu vou chamar essa receive, vou botar um ponteiro de um buffer também nessa função, e o socket, quando eu receber alguma coisa por esse socket, ele vai pegar e vai botar esse conteúdo lá no buffer, e esse conteúdo vai ficar lá numa variável lá no meu programa. Isso tudo a gente vai ver lá no laboratório funcionando. Aqui é só para ter uma ideia geral de como a gente estabelece as conexões, tanto no cliente quanto no servidor, e as funções básicas para enviar e receber. Tem outras funções também que podem ser utilizadas para enviar e receber dados, elas estão no livro também, mas aqui foi só para a gente dar uns exemplos. Umas observações, né? Há formas mais fáceis da gente criar socket. Por exemplo, em Python é muito mais fácil. Mas lógico, alguns projetos a gente precisa fazer em C. Mas aqui eu quis fazer, não só porque é interessante a gente ver C, já que a gente viu C pelo nosso curso todo, mas também porque a gente, quando aprende socket em C, a gente vê esses detalhes do socket que a gente não veria se a gente fosse usar funções de mais alto nível. Então, assim, a forma muito mais fácil da gente fazer socket, mas é interessante a gente, pelo menos uma vez, a gente antes da gente fazer em Python, fazer em linguagens com abstrações de mais alto nível, a gente fazer em C para a gente entender esses detalhes. Então, a ideia lá no laboratório é a gente ver alguns desses detalhes, mas são só alguns, porque tem vários parâmetros que a gente pode configurar o socket, e esses parâmetros estão todos descritos com muitos detalhes lá na nossa leitura complementar, lá no capítulo 16 do livro.